Vamos começar hoje com a pergunta do Eli. O Eli falou sobre igrejas que são pentecostais, como por exemplo a Igreja Assembleia de Deus, muito conhecida aqui no estado de São Paulo. Ela é pentecostal, ela acredita nos dons, na atualidade dos dons do Espírito Santo. Mas ele falou também das igrejas tradicionais, como a Igreja Batista. Não todas, mas a tradicional batista não acredita na atualidade dos dons espirituais. E aí ele pergunta, pastor Natanael, o que está certo? Quem está certo? Devemos acreditar nessa atualidade ou não devemos acreditar? Devemos acreditar nesta realidade. E naturalmente teremos que apresentar uma base bíblica. Do contrário, nossa preferência não tem base, seria sem razão. Mas o que nós tomamos conhecimento é que o batismo com o Espírito Santo, ele passou a vigorar depois da ressurreição de Cristo, e eles foram indicados por Jesus para que fossem para Jerusalém. E eles permaneceram lá no cenáculo durante 10 dias, pedindo a mesma bênção que Cristo prometeu. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E nós temos que o capítulo 1, versículo 3 de Atos dos Apóstolos, mostra que Jesus permaneceu, depois de ressuscitado, 40 dias com os apóstolos. E depois ele ascendeu ao céu, como se lê em Atos capítulo 1, versículo 5 em diante. Foi visto pela última vez por mais de 500 irmãos. E esses cristãos, discípulos de Cristo, voltaram para Jerusalém e continuaram lá onde estavam pedindo a bênção de Deus no cenáculo. E no capítulo 2, então, do livro de Atos, diz, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então aqui está o início do movimento pentecostal ou do derramamento do Espírito Santo manifesto com línguas estranhas para os que falavam. E dominava o ambiente o Espírito Santo. Agora, na sequência do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos notar que a evidência deste acontecimento se alastrou por todos os lugares. E nós temos então uma posição aqui no livro de 1 Coríntios, em que o apóstolo Paulo faz menção de uma linguagem que dá a impressão de que o Espírito Santo não mais agiria no meio do povo. E os que são tradicionais declaram que a manifestação do Espírito Santo se deu até mais ou menos o ano 90, 95 da era cristã, depois cessou definitivamente até os nossos dias. Para justificar essa situação, eles usam 1 Coríntios capítulo 13, mostrando que a base bíblica para se entender assim. E no versículo 8 desse capítulo 13 de 1 Coríntios, lemos, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão.
havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que ou é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por enigma, em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Ora, que interpretação nós podemos dar a esse texto bíblico que é usado, na maioria das vezes, como prova evidente de que aqui se fala de cessar com a manifestação do Espírito Santo. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Então, esse texto é a base para alegar-se que os dons espirituais não se manifestam mais. Mas aqui uma incongruência, quer dizer, os que pensam assim não podem esquecer da última parte do texto que declara, havendo ciência, desaparecerá. E eu perguntaria então aos que são contrários, na continuidade dos dons espirituais, que pudessem explicar que nós estamos vivendo nos dias de multiplicação da ciência. Ora, se aqui diz que a ciência irá desaparecer, como pode haver que hoje, segundo as palavras de Jesus, segundo os profetas, no caso Daniel, que se referiu assim à multiplicação da ciência nos últimos dias, e nós, pelos acontecimentos, estamos vendo que estamos vivendo nesse tempo, seria um paradoxo. Então, se perguntarem para nós, a ciência desapareceu? Não. E as línguas cessarão? As profecias deixarão de existir? Sim, só que o tempo do verbo aqui está no futuro. Quando então cessarão? Nós temos o complemento, dizendo assim, no versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Quando vier o que é perfeito, versículo 10, parte inicial. Então o que ou é em parte será aniquilado. Ora, o que entendemos dessa palavra, quando vier o que é perfeito? Eu acredito que concordarão comigo que está se referindo à vinda de Cristo. Quando Cristo vier, segundo a Bíblia Sagrada, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18, está dizendo que os cristãos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, para estar presente com Ele para sempre. Ora, se vamos estar ao lado de Jesus eternamente, não precisamos desse reforço que foi dado pelo Senhor Jesus Cristo, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Precisamos do poder para evangelizar, para que o Espírito Santo esteja conosco no sentido de aprovar aquilo que dizemos com base na Bíblia Sagrada. Então eu digo às pessoas que creem diferente, quando vier o que é perfeito, entendo a volta do Senhor Jesus Cristo, os dons espirituais cessarão, porque estaremos com Ele para sempre no céu.
Mas enquanto isso não se der, nós continuamos como os primitivos cristãos, necessitados da ajuda do Espírito Santo para convencer do pecado, para nos ajudar no trabalho de evangelização e, concomitantemente, os milagres podem acontecer. É verdade que não são todos. Não colocamos nossa mão em milagres que nós tomamos conhecimento através da televisão, com aquela arruaça toda de pessoas que se dizem curadas. Acreditamos, mas nem todos os que anunciam milagres são reais. E não estamos sendo incrédulos. Por quê? Porque no capítulo 7 de Mateus, Jesus declara que nos últimos tempos aparecerão pessoas que farão milagres. Mas disse ele, não vos enganeis. Por quê? Porque não estão vivendo a vida cristã íntegra que deveria viver. E há muita falsidade nesse campo, como a gente sabe através de notícias que correm pela TV, como também notícias que por outros meios de comunicação. Então, meu prezado irmão, Eli não tem nada de contraditório. O que precisamos é interpretar a Bíblia corretamente. E no caso em tela, nós afirmamos que o versículo que fala quando vier o que é perfeito, mostra que se trata de uma pessoa que é Jesus Cristo. E aí, ele é presente e não temos necessidade. A próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas ligou e deixou aqui a sua pergunta para o pastor. Disse ele que saiu da igreja que ele estava congregando e saiu com a bênção do pastor. Mas agora ele está sem congregar, não tem igreja para ir, e ele pede para o pastor uma orientação. Qual igreja eu devo congregar, pastor? Nós queremos dizer, sem dar nome de igreja, aquela que está mais ligada à Bíblia Sagrada. Porque hoje estamos vivendo num tempo de pouca leitura da Bíblia. Estudo da Bíblia, então, é coisa que já era do passado, infelizmente. E toda pessoa que não lê Bíblia, que não estuda a Bíblia, essa pessoa não pode ser uma cristã que esteja dentro do padrão da Bíblia Sagrada. E às vezes isso se dá coletivamente, porque o padrão que é dado na Bíblia Sagrada não está sendo respeitado e as pessoas então começam a envolver-se com as coisas seculares. E aí é uma mistura. E o ideal é o que disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos: quer apresentar a Deus um culto racional, ou você vem para a igreja se divertir com os hinos que a mocidade pede, num ritmo que não se aproxima daquilo que é santo, daquilo que pode servir de adoração a Deus. Hoje a preferência está sendo, vamos alegrar o povo naquilo que eles gostam. Mas a Bíblia não pode ser mudada. Ela tem um critério, um padrão de que nós temos que nos curvar perante esse padrão da Bíblia Sagrada. E diz aqui então o apóstolo Paulo: rogo-vos. Veja o termo que ele usa, ele está fazendo um tipo de oração muito pesada. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem consciência do que você está crendo? Está entendendo a mensagem que você está ouvindo? Ou você não veio para ouvir a palavra? Você veio para cantar, às vezes, um ritmo de música que não tem nada a ver com o culto que se presta a Deus. É uma liturgia completamente estranha.
Então aqui está o tipo de igreja que pode servir para uma pessoa servir a Deus. Agora, na continuidade, nós vemos no versículo 2, o apóstolo dizendo: e não sede conformados com este mundo. Não se adapte à situação do mundo. Mas hoje os dias mudaram, são diferentes. Não tem nada com isso. Você tem um padrão na Bíblia Sagrada. E a Bíblia não falha. Agora, o que é preciso da nossa parte, e eu digo com muita responsabilidade, é o que está na parte final desse versículo 2. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O que significa essa expressão? Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Significa que quando nós não éramos crentes, tinha uma preferência nossa. Pensar, agir, para nós era tudo natural dentro do padrão do mundo. Mas agora, quando aceitamos a fé em Cristo Jesus, nossa mente está mudada porque nós temos um novo padrão dado na Bíblia Sagrada. Então não vamos aceitar o que o mundo está pondo dentro da igreja. Vamos continuar com a nossa mente formada pela autoridade da Bíblia Sagrada, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando oramos a oração do Pai Nosso, o que nós dizemos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e depois? E depois? O que nós dizemos na oração? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu a vontade de Deus é feita. São os anjos obedientes que ficaram fiéis a Deus. E na terra temos nós, a humanidade toda, que infelizmente, apontando no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 5, diz o apóstolo: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa e a sua cobiça, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós temos que fazer uma opção. Não dá para servir a dois senhores. Um pé na igreja, outro lá fora. Temos que viver na consciência de uma vida cristã. Então, aqui, para o nosso QI, procurar uma igreja. Procure uma igreja que sirva a Deus dentro do padrão da Bíblia. Se tiver muito folguedo, muitas formas de entretenimento de mocidade, vamos agradar o público que está presente. Não, culto não é oferecido ao público. Culto é oferecido a Deus e nós participamos deste culto. Seguindo agora o nosso roteiro, nós temos uma pergunta aqui, NQI Homem, Igreja Palavra da Vida, o nosso irmão, pergunta aqui: depois de uma pessoa ser disciplinada na igreja e por ter confessado o seu adultério, há alguma restrição de entrar no céu? E depois ele complementa: tem que especificar todos os adultérios ao confessar para a esposa? Diz a Bíblia que quem confessa suas transgressões e as abandona, alcançará misericórdia. Mas o que nós estamos ouvindo parece diferente. Observa o que o irmão está se estendendo e indaga se deve confessar todos os adultérios à esposa. Então não é questão de errar uma vez, ter consciência do seu erro, pedir perdão, tanto à esposa como a Deus, e dar continuidade a uma vida séria, dentro do padrão bíblico.
Agora, usar no plural, indaga se deve confessar todos os adultérios da esposa. Isso faz a gente pensar um pouco, faz refletir que o irmão não tem parado de pecar contra Deus. E naturalmente sua esposa também pecar contra ela, e nessa hipótese não alcança perdão, porque está persistindo no erro, se vou entender o que está escrito. Porque aqui faz menção disso, de tudo que fez nesse campo, tem que pedir perdão à esposa. A nossa resposta, sim. Para você começar uma vida nova, você tem que começar tudo, deixar tudo limpinho. E aí começa uma vida cristã nova. Mas entremear aí o caminho, confessar a Deus, e a pessoa ofendida, desprezada, enxovalhada, fica ignorando os fatos e fica tudo como ok, não tem base bíblica. Meu prezado irmão, resolve a situação de modo completo. A próxima pergunta é do consulente Antônio, do bairro Estuário, aqui em Santos. Ele pergunta sobre uma igreja em que não ocorre conversões. As pessoas não estão aceitando Jesus nos cultos, né, nos momentos de ministração da palavra. O que falta nela, pastor? Essa pergunta, ela pode sofrer uma mudança na sua colocação, porque nós somos ensinados, por exemplo, que ganhar pessoas para Jesus só ocorre nos cultos. De que modo? A pessoa senta perto de outra que é desconhecida. Então o crente, zeloso, indaga da pessoa ao seu lado, sentada. Você já entregou sua vida a Jesus? A pessoa que entrou na igreja não tem consciência nem do que seja isso, mas o crente insiste e convida-o para ir à frente. Isto é, para publicamente manifestar a sua aceitação da pessoa de Cristo. É válido, é válido. Nós não conhecemos os corações e a pessoa pode ter sido orientada por outra pessoa crente para vir à igreja, e ali então ela complementa aquilo que já tem ouvido de outras pessoas. Mas nem sempre isso ocorre. A pessoa vem na igreja, às vezes, pela primeira vez, não entende nada do que está ouvindo, nunca pegou uma Bíblia na mão. Quando alguém chega para convidá-la para aceitar a Cristo, ela o faz, mas sem conhecimento de causa. E aí nós dizemos assim publicamente: 1, 2 ou 3 ou 4 pessoas aceitaram a Cristo. Só que pessoas que assim são orientadas, sem ter uma base inicial, elas vêm aquela vez, depois desaparecem. Mas se nós tomássemos o cuidado de, às vezes, falar de Jesus para uma pessoa que convivemos com ela, falar de Jesus, convidá-la para vir à igreja, orientá-la, de modo que ela já venha, em parte, convencida e levanta a sua mão para aceitar a Cristo, ou mesmo sem levantar, é uma pessoa que já está convertida porque ela foi ganha fora do ambiente da igreja. E nós pensamos que conversão só se dá na igreja. Não havendo conversão, a igreja está parada. E não estamos sabendo o que os irmãos estão fazendo no sentido de ganhar pessoas, às vezes no próprio trabalho, seu vizinho, colega de trabalho, começa a conviver, aos poucos começa a doutrinar. Quando esta pessoa aceita, já vem como crente em Jesus. Então, não vamos julgar de longe uma igreja com essa expressão. A igreja não tem conversões. Eu creio muito
em pessoas que já são evangelizadas por parte de algum crente, damos estudos bíblicos nesse particular. Quando a pessoa se decide, ela tem conhecimento do que está fazendo. Vamos julgar, mas cuidado com o juízo que fazemos. Se há, como se diz aqui, se há problemas com a igreja, não vamos entrar nesse campo. Agora vamos exortar os irmãos para fazerem o trabalho decorrente da condição de um cristão. Evangelizar, fazer trabalhos públicos, distribuição de folhetos, são meios de ganhar pessoas para Jesus.